paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, aqui quem vos saúda é o pastor Moisés, pastor auxiliar aqui da nossa IEPBC de Formosa, Goiás. Eu gostaria de dizer que para mim, irmãos, olha, é um prazer muito grande fazer parte desse grande e maravilhoso projeto. Eu sinto-me bastante feliz, alegre, por contribuir um pouquinho para que esse grande e maravilhoso trabalho, meus amados, seja concretizado. Amém? Então, desde já, eu gostaria mais uma vez aqui de agradecer a nossa pastora presidenta, Loide Ramos, também agradecer o pastor Gideon Júnior e toda a sua equipe empenhada nesse trabalho. Também agradecer o pastor Arnaud, pastor aqui da nossa igreja, da nossa congregação. Agradecê-lo pela confiança na minha pessoa, que Deus possa continuar abençoando como tem abençoado ricamente aqui o nosso pastor. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, então nós chegamos aqui no capítulo 33 de Êxodo. Amém? Capítulo 33 de Êxodo. Onde Deus, ele anuncia para Moisés que enviaria um anjo para poder conduzi-los até a terra prometida. Meus amados, nós sabemos que a consequência disso foi a idolatria do povo de Deus. Então, Deus disse a Moisés que não iria acompanhá-los no meio do povo. E de agora em diante, um anjo é que iria guiá-los e conduzi-los até a terra prometida. Então, quer dizer, livrando o povo dos inimigos que atravessasse ali durante o percurso, né? Durante o caminho. Então, Deus disse para Moisés, olha, eu não subirei no meio de ti. Meus amados, a questão aqui era a moradia graciosa de Deus entre o seu povo. Quer dizer, se Deus não habitasse no meio de Israel, então não fazia sentido nenhum construir o tabernáculo. Então essa declaração mostra que o relacionamento do Senhor e dos israelitas ainda não estava estabelecido. Quer dizer, embora a promessa da terra tivesse sido renovada, os israelitas reconheceram a sua perda e lamentaram-se muito ao ouvir que o Senhor não iria no meio deles. O que significava que os israelitas não deveriam construir o tabernáculo. Quer dizer, o lugar onde Deus tinha dito que habitaria no meio deles. Então, realmente, era motivo para eles poder se lamentar. Então, com certeza, meus amados, Deus, como ele prometeu, daria Israel a vitória. Eles teriam a terra. Eles teriam a bênção material. Mas Deus não estaria no meio do povo. Então, com certeza, Deus tinha algo a dar muito mais para o povo do que só as bênçãos materiais, como ele havia prometido. E Moisés sabia disso. Quando nós lemos aqui, na carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 19, ele diz, olha, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais que miseráveis que todos os homens. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Foi para isso, irmãos, que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para ressuscitar. Foi para nos dar a bênção espiritual, muito mais além da bênção material. Então foi para isso que Deus nos salvou e nos fez povo dele. Nos trouxe paz. Basta nós lermos em Isaías 53 e veremos como o Senhor Jesus nos amou e sofreu para nos dar a vida eterna. Isso significa o quê? Que Deus sempre quer estar presente
no meio do seu povo. E isso é o mais importante. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, ele diz o seguinte, olha, 3 vezes pedi ao Senhor que não se afaste de mim. E o que o Senhor respondeu? A minha graça te basta. Então vejamos aqui que Moisés, ele intercede mais uma vez pelo povo. Costumava Moisés, naquela época, montar uma tenda que ficava fora do acampamento, chamada de tenda da congregação. Ali, todas as pessoas que tinham uma questão para poder formular, dirigiam-se a Moisés, ali na tenda do encontro ou congregação. Então, quando Moisés ele caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda e apenas seguia Moisés com o olhar até que ele entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, pairava na entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Então, sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos ali se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvava-se com o rosto em terra, em sinal de respeito e também adoração ao Senhor. A Bíblia, ela chega-nos a dizer, no versículo 11, que o Senhor falava com Moisés como quem conversava com o seu próprio amigo. Veja só. Quer dizer, Deus conversava com Moisés como se estivesse conversando com um amigo. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Olha o que está escrito no João capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se praticai o que vos mando. Olha, meu amado, aqui está o segredo da bênção. Não adianta ser somente ouvinte da palavra, mas praticante. Obedecer. Obedecer o Senhor. A Bíblia diz que o obedecer é melhor que o sacrifício. Quer dizer, ali, se o povo obedecesse a Deus e andasse conforme a lei, o povo teria o quê? Um amigo, um verdadeiro amigo, um grande amigo. Quando fala, irmão, de amigo, de amizade, de melhor amigo ou de melhor amiga, sempre temos alguém em mente. É sempre aquela pessoa que é mais chegada, com o qual ali nós confidenciamos os nossos medos, as nossas dúvidas, a nossa alegria, tristeza, enfim. Algo que é interessante perceber que a amizade não é algo que nos é imposta. Muito pelo contrário, ela é o fruto de uma total liberdade. Afinal, ninguém obriga a ninguém a se tornar amiga de uma determinada pessoa. Assim, a nossa intimidade com Deus é assim. Se buscarmos a Deus e a sua presença, meu amado, nós teremos um grande e verdadeiro amigo. Mas Deus quer estar sempre no meio do seu povo. Esse era o plano de Deus para Israel. Quando o tabernáculo de Deus, quando o tabernáculo foi construído, ele ficava no meio do arraial. Ele sempre estava ali no centro. Então quer dizer, não precisava mais o povo sair para fora do arraial para levar ali as suas questões, porque Deus estava ali no meio do seu povo. O que mais se destacava em Israel era o tabernáculo e toda a sua beleza. Era o centro das atenções. Deus estava ali presente. É necessário que ele apareça. É necessário que ele cresça. Olha o que João diz no capítulo 3, no versículo 30.
Olha só, meu amado, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Significa que devemos colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Glorificar a Jesus é muito mais importante do que a glória pessoal. Deixar Jesus crescer e nos diminuirmos não é anular a nossa identidade individual, mas sim nossas prioridades. Então toda honra, então toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, voltando aqui no texto, quando Moisés roga a Deus pela sua presença, Deus diz para Moisés: olha, eu te conheço pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. E disse mais, olha o que o Senhor disse para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Olha o que Moisés responde: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés sabia que a presença de Deus em Israel era o que havia mais importante. A presença de Deus é o que havia separado este povo de outras nações. E o mesmo se aplica em relação à Igreja de Jesus Cristo atualmente. A única coisa que nos diferencia de outros é a presença de Deus levando, guiando, ou seja, operando a sua vontade em nossas vidas. Moisés, não, ele não estava preocupado com a orientação que formava em outras nações, ele não estava preocupado com as estratégias de outras nações. O que mais ele queria era a presença de Deus guiando no deserto. Olha só, meu amado, quando o Senhor está no meio de nós, ninguém pode nos fazer mal. Mas sem Ele, somos pessoas frágeis e reduzidos a nada. Muitos confiam em seus exércitos poderosos, em seus carros de ferro, em seus soldados, em suas armas. Faraó tinha tudo isso, mas ele foi derrotado. Mas nós, irmãos, nós confiaremos no Senhor dos Exércitos e na sua força, na sua misericórdia. O Senhor disse a Moisés: olha, a minha presença irá contigo, te darei descanso. Deus estava dizendo: olha, não importa que tipo de lutas ou problemas, ou tipo de inimigo, irmãos, sempre nós encontraremos descanso para as nossas almas se estivermos na presença de Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus 11:28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A presença de Deus na vida de Abraão era tão evidente que até os ímpios que o cercava reconhecia a diferença entre a sua vida e a vida de Abraão. Olha o que Deus disse para Josué, no capítulo 1, no versículo 5 e 6. Deus prometeu a Josué que nenhum inimigo poderia resistir quando a presença de Deus estiver com ele. Então ele diz, assim como foi com Moisés, assim como ele foi com Jeremias, assim como ele foi com Gideão, assim como ele foi com Josué, Deus também será conosco. O Senhor estará conosco. Por isso, meu amado, esteja sempre na presença de Deus, buscando ao Senhor. Ele diz, olha, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar a presença do Senhor, andar com Deus. Isso é privilégio nosso, irmãos. Isso é maravilhoso demais. A gente termos a presença de Deus em nossa vida. Buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja Deus. Os ouvidos do Senhor, irmão, sempre estará atento para ouvir as nossas petições. Os ouvidos do Senhor estará sempre atento. Isso é motivo, irmãos, de alegria. Isso é motivo de felicidade. Termos o Senhor presente em nossas vidas. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, desde já eu gostaria então de agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade e que assim Deus possa continuar abençoando ricamente esse grande projeto. Amém? Então, meus amados, fiquem na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa continuar nos dando força. Amém? Louvado seja Deus. A paz do Senhor. Amém.